PTI, prioridade terceira idade. Quantas luas eu passei? Quantas ampulhetas já virei? Nossa, sou tão idosa assim? Assim me consideram? Estou na PTI. Mas não me acham moderna? Dizem que tenho espírito jovem, sou elegante, esclarecida, atual e atuante. Por tudo isso, acham que sozinha eu me basto. Mas sou vovozinha? Não posso sair da linha, perder meu sapatinho, sair da estribeira? Velhinha, Cinderela, não posso chegar às 4. Imagine ficar de 4. Nem ser Branca de Neve, o príncipe, bebê, jamais poderei ter. Mesmo depois de 100 anos de trabalho, lei discriminatória, mente cheia de convenções. Cadê a era moderna? Amor, paixão, libido, tesão. Velhos não podem, não. Nem brinquedinhos, que dirá usar as mãos. Expectativas, explicações, sexo casual, muitos já não são mais nem casal. Solitários, sem voz, passam despercebidos, tantos esquecidos. Mas o champanhe, o chocolate, o house, os prazeres que ainda não acabou, tem muita coisa a esclarecer para vocês que também irão envelhecer. Haverá o contrapeso, o pesar chegará. Não posso me anular, nem me aniquilar. Não podem engavetar vidas por idades. Estamos na biodiversidade. Queremos amar, viajar, fazer cafuné, ter massagens no pé. Quero também. Também somos inteiros, saudáveis, conectados, com dores e limitações, e muitas ações, como vocês jovens, incompreendidos, alguns perdidos, que vão à luta com os recursos que têm. O amor não está ali onde está, aonde eu dou. O humano é incrível, não importa a idade, amar é um dom que Deus nos deu. Ainda sou jovem, tenho 15, 18, talvez 20 anos ainda para amar. Adele Pereira. Muito obrigado, Adele Pereira, por nos ter presenteado com esta prioridade de terceira idade. É assim que se designa esta fantástica poesia e não poderíamos ter uma forma melhor de começar mais um programa da plataforma Envelhecer, da nova longevidade, que hoje tem um tema também interessante, um tema desafiante e que se intitula Há séculos depois dos 70 anos. Essa é a questão que nós colocamos e temos hoje 4 convidadas muito especiais que eu passo a apresentar muito rapidamente. A Adele Pereira, que já tivemos a felicidade de poder ouvir esta poesia Prioridade de Terceira Idade, que é influenciadora digital, é poeta, é colunista e é ativista da longevidade. E esta palavra tem, de facto, muito significado. Ativista, faz acontecer, quer que as coisas aconteçam de facto. E muito obrigado por isso e pelo seu ativismo. Temos também connosco a Lourdes Ganzelli, terapeuta holística, terapeuta organizacional, mentora também de inteligência emocional, é palestrante e é também escritora e que vai partilhar connosco muita daquela que é a sua experiência e por isso é também um gosto dela ter aqui connosco hoje nesta conversa, que é isso que se pretende. Tínhamos aqui uma conversa interessante para nós, os 5 que estamos aqui hoje, neste domingo, às 20 horas de Portugal, às 17 do Brasil, mas para todas as pessoas que nos acompanham. Temos também a Maria do Carmo, já não precisa, se calhar, de tantas apresentações, até porque já esteve aqui connosco no programa também a falar de questões relacionadas com o idadismo na terceira idade, mas de qualquer das formas é formada na área das ciências sociais, pós-graduada também na área dos recursos humanos e essa é a marca também distintiva que fez com que eu a conhecesse, é uma empreendedora digital e que decidiu sê-lo depois de se ter aposentado, e eu digo sempre, já disse outra vez, que na verdade não se aposentou, mudou, foi o seu perfil e mudou aquela que era a sua atividade. Muito obrigado também pela ajuda que tem dado a construir esta rede e que, no fundo, ajudou a juntar todas estas pessoas hoje. E temos também connosco a Juliana Benavides, que é doutoranda em Bioética e Saúde,
é mestre em saúde coletiva, especialista em saúde da pessoa idosa e da gerontologia. Muito obrigado também por se juntar a nós e, no fundo, vamos dar aqui início a esta conversa que teve como mote, e esse mote deu logo aqui o que contar, e a Maria do Carmo poderá dizer isso, que teve como mote, no fundo, e vou mostrar, uma reportagem que saiu numa das revistas de maior difusão em Portugal, que tinha o título Há sexo depois dos 70. E mais do que o título, o que nos fez aqui repensar também foi a ousadia, no fundo, das imagens, porque o que tem no seu interior todo o trabalho é um artigo de Maggie Jones do New York Times e um ensaio fotográfico do Tiago Miranda. E a questão que eu começo por colocar às nossas queridas convidadas é exatamente esta. Há ou não sexo depois dos 70? E pode começar qualquer uma de vocês que assim o entenda fazer. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esse assunto tão importante, né? E eu acho que quando a gente faz esse questionamento, né, a sexo, aos 70 anos, eu acho que surgem algumas questões, né? Primeiro seria, por que não haveria sexo aos 70 anos? Né? A gente vive numa sociedade que cultiva diversos estereótipos relacionados ao idoso, especificamente a sexualidade da pessoa idosa, né? E, junto com isso, a gente tem um pacto de silêncio, que a gente não fala sobre esse assunto. Não é um assunto comum que está nas rodas de conversa familiares, entre os profissionais de saúde, enfim. E isso tem várias consequências, né? Consequências do ponto de vista físico, né? Como a gente tem visto aumento de doenças sexualmente não transmissíveis entre pessoas idosas, já que elas não fazem parte, em geral, das campanhas, né, voltadas para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Tem a questão de desconfortos também desnecessários, né, da insatisfação com a sexualidade, que às vezes acontece com as pessoas idosas, justamente porque a gente não põe esse tema em discussão, e as consequências psíquicas também, né, porque muitas vezes o idoso ele se sente constrangido, né, negligenciado, né, tem a autoestima afetada, porque a gente não discute, porque a gente tem em mente que o idoso é assexuado, né? E, por último, assim, uma segunda questão, eu acho que a gente precisa repensar também a sexualidade de uma nova forma, né? Sexualidade não é só o ato sexual em si, né? Não é só a genitalidade, mas tem muito a ver também com amor, com cumplicidade, né? Com afetividade, com ternura, ou seja, é um campo muito amplo para a gente fechar só no ato sexual. Então, acho que são duas questões importantes aí para a gente começar a conversar sobre esse assunto, né? Muito obrigado, Juliana. Maria do Carmo, vamos? Bom, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês e com as pessoas também que nos assistem, né? Agradecer o Carreira da gente falar desse assunto tão importante, né? Cheios de preconceitos e tabus. O que eu acho que a palavra velhice, né? Ela é muito carregada de negatividade. Então, as pessoas acham que acabou tudo, que tudo acabou. Mas será que acabou mesmo? Hoje, nós que somos da geração 70 a mais, é uma nova geração. Nós somos independentes, nós somos empoderados, nós gostamos de viajar, temos grupos de amigos. E nos grupos de amigos a gente discute, sim, esse assunto de sexualidade. Tanto é que a gente está aqui hoje com a Adélia com 71 anos, a Lourdes com 70 e eu com 70. Quer dizer, já dá mais de 200 anos. Então, o que eu acho importante colocar? Que o amor, ele não pode estar junto com os preconceitos, tá? Não existe idade certa para amar, não existe idade certa para você querer e ser amado, né? Porque o amor, ele acontece em qualquer idade, em qualquer época da vida da gente. Então, isso que é importante, você amar, quebrar os seus preconceitos, né? E saber que você, que não, como disse a Juliana mesmo, que não é só a parte sexual, mas é a parte de encontros, né, que a gente tem, tudo isso. Eu achei muito interessante essa semana, a semana que passou, foi no dia 8, que o preconceito existe, e muitas vezes o preconceito somos nós mesmos, nós que temos esse preconceito. E eu li uma reportagem do Lauro César Muniz, que tem 84 anos, e que ele falou que ele achou que agora ele não ia ter mais nenhum relacionamento, tinha acabado para ele, e que ele ia estar esperando a morte, lendo os livros e esperando. Mas, como a vida imita a arte, né?
E ele sendo um escritor, o que aconteceu? O amor surgiu para ele, através de outra atriz, que é a Maiara Magri, que tem 59 anos. E aí, tudo resplandeceu para ele, né? E ele deixou aquilo que ele pensou que já era o fim, ele deixou para trás. Porque ele viu que o amor é vivo e que faz melhorias na vida da gente. Então, eu acho assim muito interessante que esse preconceito, que é nosso também, tem que ser acabado, que você tem que comentar, que você tem que falar, conversar, participar de rodas de conversa. Faz mais ou menos, acho que 1 semana, 2 semanas, que a Juliana colocou no LinkedIn uma reportagem de uma LPI fazendo esses encontros, falando sobre a sexualidade junto com as pessoas, porque as pessoas têm muito preconceitos, né? E não chegam a conversar sobre isso. Era isso que eu queria comentar. Eu vou aproveitar o momento para reforçar, né, tanto o que a Juliana falou, como aquilo que a Mads falou, porque são complementares as duas situações, né? Principalmente, eu acredito que para a mulher, que ela vincula muito a sexualidade ao amor, né, ao relacionamento em si. Então, o sexo é mais um complemento do que um ato isolado. Para o homem pode ser diferente, né? A fisiologia é diferente, então para o homem, sexo é sexo em qualquer idade, em qualquer situação que ele deseje. A mulher já tem aquele vínculo maior com o relacionamento. E quando tem um relacionamento, se tem uma companhia, acho que ninguém vai parar para pensar, nossa, eu fiz 70 anos, será que agora eu posso ter um relacionamento sexual com meu companheiro? Se existe a companhia, se existe o relacionamento, continua sendo natural. Ser humano é ser humano em qualquer idade. Então, não importa se você tem 20, 40, 60, 80 anos, se você tem companhia, uma companhia prazerosa, um relacionamento afetivo gratificante, é natural que aconteça a sexualidade, né? Entre um casal. Casal, hoje em dia, né, pode ser homem com homem ou mulher com mulher, homem com mulher. Na minha época, eu falava homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé. Hoje em dia, são outros 500. E isso não vem ao caso. O que importa é esse convívio, essa troca de energia, essa afetividade que é necessária que exista, para que exista um bom relacionamento sexual também entre esse casal. Porque, principalmente para a mulher, eu acho que a Juliana pode falar muito mais apropriadamente do tema, porque ela é uma estudiosa, né, uma pesquisadora dos idosos, né? Nós só somos idosos, ela estuda o idoso, mas eu acredito que continua sendo assim, né? A vida é vida em qualquer idade, enquanto nós temos vida, nós temos, sim, o direito de exercer essa vida com amorosidade, com relacionamentos saudáveis, com sexualidade e com novas buscas, com novos conhecimentos, com tudo aquilo que possa acrescentar ainda mais aquela bagagem que a gente trouxe até hoje. Porque não é porque temos a idade que temos que vamos parar de buscar qualquer novo conhecimento ou qualquer nova forma mais gratificante de viver, né? A minha posição a respeito. A Juliana quer falar alguma coisa? A Adele tem que ligar o seu microfone. A Adele já estava a falar. Agora sim. Boa tarde a todos, né? Boa noite aí em Portugal, muito prazer estar aqui. E esse tema realmente é um tema, assim, pouco discutido, mas felizmente já está mudando essa expectativa das pessoas e de querer, porque o sexo, a sexualidade é inerente ao ser humano, como todas as coisas, como as necessidades fisiológicas, intelectual e esse amor, né? Eu, como escritora, gosto desse tema de sexo, da sensualidade, do amor, e vejo nisso, pela minha idade, nos grupos ao qual participo de outros escritores, esse carinho, essa necessidade de falar, de ter o
o contato com outra pessoa, né? E o sexo faz parte da vida, né? Porque é pelo sexo que começa a vida, né? Então, eu acho que a partir, principalmente agora, né, com a tecnologia, com a pandemia, que nós idosos aparecemos mais graças a esses movimentos que têm estimulado certos tipos de assuntos que antes era tão tabu, já estão deixando de ser. Então, isso é muito importante. E tem sexo, sim, talvez com mais moderação, com mais carinho, com mais atenção para o outro, mas o sexo depois dos 70 tem 70, 80 e por aí vai. Enquanto está vindo, está sentindo, está saudável, vai se amando. Acho que algumas questões ficam assim bem claras, né? Na fala da Maria do Carmo, né? Da Adele, porque assim, a gente tem que entender que existem algumas mudanças, né, que ocorrem no nosso corpo à medida que nós vamos envelhecendo, e que talvez demande de nós também, de certa forma, uma adaptação, mas que a sexualidade ela está muito vinculada a diversas questões, né, que foram colocadas aqui, como, por exemplo, a questão da vivência sexual prévia. Então, se você, por exemplo, viveu mal a sua sexualidade durante a sua vida inteira, dificilmente, quando você chegar aos 60, 70 anos, você vai, de alguma forma, reconfigurar isso e viver melhor, né? Pode ser que isso ocorra, mas seria bem mais complicado. Existe essa questão da ausência ou da presença de parceiro, né? Então, isso é algo fundamental se você tem um parceiro, né? Como a nossa colega colocou agora. Você não vai parar para pensar, né, em geral, se você vai manter uma vida sexual ou não. Isso é natural, vai ocorrer, né, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. Mas tem outras questões que envolvem, como, por exemplo, a própria relação do idoso com o corpo, né? Às vezes o idoso tem dificuldade para lidar com essas mudanças que ocorrem. A mulher, por exemplo, idosa, às vezes não se sente tão atraente como antes. Então, remodelar, né, esse olhar acerca do próprio corpo, de si mesmo, vai ser importante nesse processo. Tem a questão das expectativas de desempenho, né? E aí a gente falaria especificamente, né, ou especialmente dos homens idosos, que às vezes se comparam aí com a juventude, querem ter desempenho, né? Aquela coisa toda. Então, a gente tem que pensar também sobre essa questão. Tem a questão da saúde física também, que a gente sabe que pode influenciar, né? Então, algumas medicações, por exemplo, né? Pessoas idosas que possam ter algum tipo de doença cardíaca, de doença respiratória, podem ter aí, sim, algumas questões, alguns cuidados. E tem a questão também de saúde mental, né? Como os distúrbios psiquiátricos, né? A presença ou não de uma demência, a questão de privacidade, que inclusive hoje eu estava lendo uma reportagem falando muito sobre isso, né? Por exemplo, idosos que ficaram viúvos e que, de repente, vão morar com os filhos, e aí, nessa vivência com os filhos, são impedidos, né, de contrair um novo relacionamento. Então, são questões que a gente tem que pensar também nessa questão da privacidade. E tem as questões culturais e morais também, né, religiosas, que envolvem essa questão de sexualidade. Então, assim, eu acho que nesse campo do envelhecimento humano, a gente tem uma diversidade assim, de visões, de formas de olhar para a sexualidade e de vivências sexuais também, que são muito amplas, né? E que a gente não pode olhar de uma única forma, são diversas experiências. Né? Muito bem. De facto, esta primeira questão foi muito rica e abordada aqui por múltiplos olhares, não é? O que nos traz quer a experiência na primeira pessoa, mas também esta abordagem mais técnica, mais específica e mais técnica da Juliana. E uma das questões que eu também gostaria aqui de colocar, nós percebemos que efetivamente o tema em si ainda é tabu. E não é um tema tabu só no grupo das pessoas mais velhas, como já foi dito também há pouco, mesmo no grupo das pessoas mais jovens acaba por ser também um tema tabu, culturalmente, se calhar, do ponto de vista da educação que cada um de nós tem. Mas será que nós estamos a notar, de facto, também agora com as devidas aspas, com os novos velhos, não é? Portanto, a geração dos baby boomers, que agora tem 65, 70 anos, que de facto algumas destas barreiras estão a ser quebradas e que nós devemos olhar para quem está a quebrar essas barreiras como um exemplo a seguir. Qual é a perspectiva que vocês têm? Como é que vocês estão a ver, de facto, as mudanças que estão a ocorrer
nesta área, portanto, da sexualidade, dos relacionamentos, do amor. Há pouco foi dito, e acho que essa palavra também é determinante, que não tem que ver apenas e só com a questão do ato sexual em si, mas também com o amor. E agora, se quiser começar, se calhar a Lourdes. Vamos lá. Eu acho que é como a história do 100º macaco, né? Não sei se todo mundo conhece a história, mas numa ilha isolada, um macaco percebeu que a batata caindo no mar, ela ficava mais saborosa, porque não tinha terra, né? Então ela ficava um pouquinho salgada e mais saborosa de comer. E ele começou, quando colhia a batata, jogava a água do mar para comer. E os outros macacos começaram a imitar essa situação. E quando chegou no 100º macaco, todos os outros macacos de ilhas da região que não tiveram contato com esse conhecimento começaram a fazer o mesmo procedimento. Então, é uma questão da gente ir disseminando ideias, trocando ideias, mostrando que a cultura pode ser mudada, a cultura deve, né, ser aperfeiçoada, ser melhorada, porque o mundo está em evolução. A gente vê aí a tecnologia trazendo novidades a todo momento. Então, a cultura precisa acompanhar. E a cultura normalmente acompanha, às vezes de uma forma mais lenta, mas ela acompanha movimentos, né? Porque trazem novos conhecimentos e novas formas de pensar. E quando você pensa, você atrela uma emoção, um sentimento. E aquilo vai trazer uma reflexão para quem estiver atento a esses movimentos. Então, por que não refletir? Será que aquela forma, como eu tenho pensado até hoje, é válida nos dias de hoje? Será que isso está me trazendo um crescimento emocional, afetivo, espiritual? Será que eu estou me tornando uma pessoa melhor, pensando da forma como eu penso, sentindo da forma como eu sinto? Ou será que eu posso começar a pensar em trazer novas formas de pensar, de sentir, agir no meu cotidiano? Será que não é hora de eu começar a quebrar tabus, mudar velhas crenças com novas maneiras? E eu posso fazer isso de formas como nós estamos fazendo aqui, fazendo uma live, conversando, trocando ideia, lendo alguns livros, frequentando alguns cursos, ou simplesmente pensando a respeito daquilo. Porque quando você pensa, é como se você estivesse se preparando para fechar para balanço. Nossa, por que eu estou pensando assim? Que tipo de sentimento esse pensamento vai trazer nesse momento? Está me fazendo bem? Eu tenho poder de escolhas, eu posso escolher, eu quero mudar isso, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu mudo o meu foco, eu mudo o meu pensamento e com ele eu mudo o meu sentimento. Se eu mudo a forma de pensar e de sentir, eu vou mudar a forma de agir. Então, eu passo a me comportar de uma maneira diferente e as pessoas ao meu redor percebem. E as pessoas ao meu redor começam a se questionar e começam a me questionar, e há uma troca de ideias e uma troca de conhecimentos. E aí, essas outras pessoas também passam a refletir e, muito provavelmente, podem, de acordo com a sua escolha, também transformar a sua forma de sentir, pensar e agir, e dessa forma mudam as suas atitudes e os seus comportamentos. Então, eu acho que uma coisa vai levando a outra, e isso vai trazendo crescimento e evolução para o todo, de uma forma geral. Pode ser lento ou não, vai depender de cada um de nós, né? Excelente. Maria do Carmo está sem som. Obrigado, Lourdes, pela reflexão. Bom, eu concordo com a Lourdes, porque a gente que tem essa idade, a gente percebe que o problema maior entre a sexualidade da terceira idade, sobre o romance da terceira idade, tem a ver muito com o idadismo, totalmente com o idadismo, né? Então, e isso acontece a partir dos 40 anos, a gente já vê as pessoas se questionando. Primeiro, porque a cultura do Brasil é o pessoal jovem, né? Existe essa cultura do corpo, de tudo isso. Então, às vezes, as pessoas acham que não merecem, não têm essa atração, tudo isso, porque tem que ter um padrão. E isso não existe, né? As pessoas têm que entender que isso não existe. O que a Lourdes colocou é bem uma verdade. Você tem o poder da escolha de mudar. E toda mudança começa com você.
Se você continuar fazendo as mesmas coisas, sendo limitada, achando que tudo é errado, que eu não tenho direito, nada disso, você nunca vai sair do lugar, nunca vai ser feliz, porque o amor, ele é em qualquer fase da nossa vida, ele é importante. E você não pode ter medo de viver uma experiência, nada disso. Então, toda essa mudança depende de nós. E eu acredito que nós, dessa geração, tem que fazer, sim, live, tem que explicar para as pessoas que a gente pode mudar e que a gente pode ser feliz. Eu vejo lá em relação ao nosso grupo, o grupo Envelhecer com Estilo, que nós fizemos muitas mudanças, que nós temos pessoas com talentos maravilhosos e que a gente procura sempre colocar isso. A mudança começa com você. E o idadismo é você, muitas vezes, nós que somos idadistas. Então, nós temos que mudar isso. Tem que partir da gente. Como se a gente fizer as mudanças, as pessoas vão perceber que tudo é possível mudar por causa disso. E a questão do amor também é assim. Você tem direito, sim. Você pode fazer, sim. Então, é isso que nós temos que mudar. E ajudar essas outras pessoas que têm esse tipo de sentimento, de problemas, de achar que não é capaz, fazer essa mudança. E que nós somos mesmos um agente de mudança. E nós podemos fazer coisas incríveis. Era essa que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado. Adele? E depois a Juliana? Sim. Então, todas essas colocações são bem acertadas, são assertivas, estão no momento, e eu vejo assim que esses movimentos, como o Stop Idadismo e tantos outros, e tantas, principalmente nós mulheres, que somos um pouquinho mais ousadas do que os homens, eu acho, na apresentação assim da mídia, de falar dos assuntos, eu vejo essa questão que a Juliana falou sobre aceitação do corpo, por exemplo. Hoje em dia nós estamos falando mais sobre isso e aceitando nós como somos, com nossas rugas, com nossas estrias, porque são histórias, são coisas, e não tem como mudar isso. Embora a gente use algum creme, alguma coisa, isso e aquilo, mas é a essência da gente, cada uma tem a sua linha traçada ali que não vai mudar. E essa aceitação da gente nos mostrar. Então, tudo isso faz com que, como foi falado, a sexualidade, o sexo, o amor, haja aceitação da outra parte, porque muita coisa que foi construído nesse longo tempo é um mito irreal, não é uma vivência das pessoas ali. E as pessoas estão tendo essa realidade com todos esses movimentos. Então, eu acho muito bom essas conversas, essas lives, esses movimentos, e as universidades hoje em dia têm muito as aulas, né, para a terceira idade, que nos ensinam muita coisa sobre esse lado, por esse lado do sexo, de nos amar, de nos aceitar e de a gente se colocar em primeiro lugar, às vezes até da família, porque a família, de tanto amor que nos quer, eles às vezes nos colocam numa redoma ali e nos tolhem de certas coisas, até de convivência, de amigos, de ter um novo relacionamento. E isso está mudando. E bom para eles também, né? Porque daí eles vão seguindo o caminho. É isso. Eu concordo com as meninas falaram anteriormente, né, sobre a importância das próprias pessoas se senta mais refletirem sobre a própria sexualidade. Muitas vezes a gente observa um preconceito autodirigido, que inclusive nós conversávamos aqui antes da live. Então é importante refletir e se libertar, talvez, das próprias visões preconceituosas, né? E essa reflexão associada a atitudes, né, que também foi que as participantes colocaram aqui. A importância da gente falar, a gente refletir
e a gente se abrir para falar sobre o assunto, né? Trazer isso para os nossos grupos, para a cena pública, para as lives, né? Para os nossos encontros entre os nossos amigos. E eu diria assim, que é muito importante também essa atitude, né, dos idosos, das pessoas 60 mais, e também é um compromisso nosso, né, enquanto profissionais de saúde, enquanto pesquisadores, né, estudiosos, colocar essa questão aí para discussão, porque a gente observa que hoje a gente tem uma participação muito maior das pessoas 60 mais nos espaços públicos, né? Nós tivemos vários ganhos do ponto de vista da medicina, como as medicações que auxiliam, inclusive na questão da disfunção erétil, a questão da reposição hormonal, a gente tem mais acesso a informações, a gente tem novas formas, né, de estabelecimento de relacionamentos, isso vem mudando, a gente tem os aplicativos, muitos idosos que estão vivenciando novas formas de relacionamento a partir desses dispositivos, né, dessas mídias digitais. Então, eu acho que cabe a nós, enquanto profissionais, falar sobre esse assunto, né, trazer a questão da educação gerontológica também, justamente para quebrar esses preconceitos, quebrar essas barreiras que ainda existem, porque o idoso não é assexuado. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar essas questões e quebrar esses preconceitos que ainda, infelizmente, ainda estão vigentes, né, na nossa sociedade. Muito obrigado. Há aqui um comentário, há vários comentários e eu devo dizer que, de facto, nós estamos absolutamente disciplinados porque passaram 30 minutos e já foram abordados tantos temas e com tanta profundidade, a sensação que dá é que nós já estamos a falar há muito, muito tempo, o que é muito bom sinal, porque efetivamente estamos a conseguir tocar os temas rapidamente e de forma muito assertiva, e agradeço às convidadas por isso, mas há um comentário que é muito interessante do Cris Santos, e há vários, mas eu vou salientar este, depois tivemos tempo, veremos outros, no chat. Ele diz que quando mudamos, o nosso entorno também muda. Eu acho que foi isso também que vocês foram dizendo, não é? A mudança tem que começar em nós próprios, tem que ver com as questões, até com a própria... o quão preconceituosos nós somos connosco próprios, não é? Portanto, é evidente que vamos ser também com os outros. Esse trabalho tem que começar em nós. E depois há aqui um ponto que foi também tocado, muito interessante, que tem que ver com a questão, julgo que foi a Adele que falou, colocam as pessoas numa espécie de redoma, não é? Numa redoma de vidro, ou seja, como se estivessem numa estufa. E aí entramos nas questões do paternalismo, não é? Num certo paternalismo, num olhar como que assistencialista do ponto de vista de parece que as pessoas que não têm autonomia, que não têm direito a continuar a escolher o seu percurso de vida, a escolher eventualmente um novo parceiro ou uma nova parceira, o que seja, de facto há essa proteção. E muitas vezes essa proteção, acredito, que é com toda a boa vontade, como é evidente, não é? Porque são os filhos, por vezes, que gostam dos seus pais e nem se dão conta o quão podem estar a limitar o percurso de vida e as opções que as pessoas podem ter, independentemente da sua idade. E há aqui uma questão determinante, da qual já se tem vindo a falar, e todas as pessoas que estão aqui convidadas hoje também têm vindo a contribuir muito, que tem que ver com o combate ao idadismo, o combate ao preconceito em função da idade. Sabemos que é um preconceito que afeta todas as idades, não só as pessoas mais velhas, mas que a incidência e a dureza do preconceito é muito maior em relação às pessoas mais velhas. A Organização Mundial de Saúde dá 3 pistas, no fundo 3 linhas, para nós podermos combater o idadismo, ou seja, através de tentativa de se influenciar políticas e nova legislação mais inclusiva, 2, através de atividades educativas, e uma terceira linha de trabalho que pode ser as atividades intergeracionais. E, no fundo, a questão que eu colocaria aqui também às nossas convidadas é o que é que se pode fazer, o que é que cada uma está a fazer ou o que é que sugerem que se possa fazer para, de facto, combater este preconceito que existe em função à idade. É evidente que já foram dando vários exemplos, mas se quiserem dar aqui mais algum exemplo de alguma atitude que se possa ter, de alguma atividade, de algum comportamento, era este agora também o momento. O que é que, de facto, se pode fazer, o que é que se deve fazer, cada um de nós, ou a comunidade, o bairro, o país, a cidade em que nós estamos, pode fazer, de facto, para mudar esta ideia estereotipada, este estigma de uma imagem negativa em relação à pessoa mais velha, porque há pouco a Maria do Carmo disse que a imagem do jovem, que é o culto de uma certa eterna juventude, no Brasil está muito presente. Mas na Europa também é um facto, não é? De facto é sobrevalorizada no fundo da juventude e a pessoa mais velha, de facto, muitas vezes é invisível. E daí que, e eu digo sempre, parafraseando o professor Alexandre Kalash, este é o preconceito mais democrático que existe, não é? Porque existem muitos preconceitos. Nós sabemos que o idadismo é o terceiro preconceito de que as pessoas mais são vítimas do mundo, depois do racismo e do sexismo, mas todos nós corremos o risco, de facto, de sermos vítimas de idadismo, porque todos nós
envelhecemos? O que é que, de facto, o que é que estão a fazer, ou o que é que se pode fazer, o que é que aconselham que se faça? Isso que agora começaríamos, se calhar, talvez pela Adele novamente. Eu faço minhas escritas, meus poemas e publico nas mídias, tenho contato com as pessoas, converso, não me envergonho de falar sobre o assunto, é um assunto que eu falo com meus filhos e às vezes eles ficam um pouquinho assim, mas me acompanham no assunto. Eu acho que essa abordagem que nós temos hoje, como a Juliana aí, tem tantas outras pessoas mais jovens, e como próprio você, José Carreira, que é mais jovens do que eu, a Lourdes, a Mades, estão engajados e nos ajudando a nos libertar desse preconceito enraizado, que a gente foi criado dessa maneira, que sexo era tabu, era pecado, era tantas coisas, menos prazeroso. E era para criar, mas não deveria ter prazer. Então, hoje em dia, tem muitos movimentos que nos ajudam. E eu acho que a gente engajando um pouquinho ali, conversando, só que nem agora, nós estamos numa live aqui para, vamos dizer, para vários países, para várias pessoas e tal. Só que no mais íntimo, assim, do familiar e da sociedade, vamos dizer assim, no bairro, na igreja, no mais próximo de nós, ainda está distante. Nós estamos mais próximo do distante do que o próximo. Então, acho que se houvesse a proximidade das pessoas assim, seria mais fácil a aceitação. Apesar que nós já adiantamos muito nesses poucos anos vindo para cá. Então, mas a gente contribui muito, sim. Eu acho que cada um com a sua parcela, tanto os idosos mostrando-se audaciosos, mostrando naquilo que eles podem proporcionar, como essas jovens, como a Juliana e tantas outras que agora estudam, né? Nos estudam para nos ajudar. Então, eu acho muito importante. Muito obrigada. Eu queria aproveitar um momento para falar assim, sugestões. Eu acho que a primeira delas é a autoconsciência. Não só o idoso, em todas as fases da vida, mas já que nós estamos falando do idoso, principalmente o idoso que vem com sistemas de crença arraigadas por décadas, tomar consciência que ele sempre vai ter escolhas. Então, aqui em Sorocaba, por exemplo, nós temos clube de idoso, chácara de idoso, grupos de dança circular para idosos. Então, os idosos, eles têm opções, né? Eu não sei em outras cidades, mas é uma questão até do idoso tomar consciência e começar a questionar isso junto aos seus governos municipais, né? Pedindo essa abertura, essa possibilidade, né? Antigamente tinham as associações de bairro que cuidavam muito dessa parte. Hoje em dia a gente já não vê tantas associações de bairro, mas as próprias prefeituras podem ser cobradas para tomarem atitudes a favor do idoso, né? Nesse clube do idoso e tanto na chácara do idoso tem muitas palestras, tem cursos, tem muita ginástica específica para idosos, danças para idosos, artesanato, cultura, tem muita coisa que pode ser buscada e que pode ser cobrada das autoridades. Depois, outra coisa que eu acho fundamental é ter a consciência que a vida continua. Então, aquilo que a Adele falou, muitas vezes a família coloca o idoso numa redoma querendo ajudar, mas, na realidade, ele está cerceando a liberdade, ele está impedindo que o idoso continue a sua vida de uma forma independente. É lógico que existem casos que há uma doença, que existe uma comorbidade que impede o idoso de morar sozinho, ou de, né, tomar conta de si mesmo. Mas hoje a gente vê muito idoso que mora sozinho. E aí entra outro problema, que é o problema da solidão, porque ele não tem essa facilidade de comunicação ou de interação em grupos de idosos, ou o medo da rejeição.
por causa da idade. Então, acho que são dois problemas que precisam ser encarados de frente e buscar alternativas para isso. Eu já não frequento mais a chácara do idoso, porque eu tive um problema nos joelhos, tive que fazer prótese nos 2 joelhos, então eu não posso mais fazer aquela ginástica, não posso fazer mais aquela dança, mas eu frequento uma academia que metade dessa população dessa academia é de pessoa idosa, então todos com os seus reflexos na sua saúde física. Então, são exercícios específicos para cada tipo de problema. Então, a gente tem, quem procura, acha, né? Diz o velho ditado, quem procura, acha. Sempre vai haver uma possibilidade de você encontrar um caminho onde você vai se sentir acolhido, onde você não vai ser rejeitado. Só que depende de você fazer essa busca. Ninguém vai bater na tua porta e oferecer, olha, venha participar do clube, ou venha participar dessa academia, venha participar desse grupo. É a pessoa que tem que ter consciência das suas possibilidades, das suas condições e ir em busca disso. E muitos acabam, eles mesmos se mutilando, eles mesmos acabam ficando presos acreditando que aquela situação que ele vive é a única situação possível. E não é. Ele esquece de olhar no entorno e ver novas possibilidades e sair em busca dessas possibilidades. Que, com certeza, se não tiver uma, terá outra. É uma questão de ter consciência, né, das suas limitações, das suas dificuldades, mas também das suas habilidades, das suas possibilidades. E buscar isso e lutar por isso também. Porque continua a busca e continua o trabalho em busca de alcançar as suas metas e os seus objetivos. A vida continua. Enquanto houver vida, há muito a ensinar e muito a aprender. Então, a vida é um contínuo, constante de aprendizado, de evolução, de crescimento e de conscientização. Era a minha opinião. Excelente. Muito obrigado. Juliana, não sei se quer intervir agora. Sim. Eu fico aqui de facto maravilhado com estas reflexões. Nós ficamos aqui, ainda bem que terminam e nós conseguimos logo passar, porque eu próprio, enquanto moderador, se assim posso dizer, ficaria aqui mais tempo a ouvir, porque as reflexões são de facto tão interessantes e tão curiosas que quase ficamos aqui quase como que adormecidos. Por isso, às vezes eu não fizer bem a moderação, peço desculpa às 4 convidadas. Juliana, por favor. Estamos aqui ouvindo e aprendendo, né, Carreira? Muito bom esse momento. Eu penso que, para que nós possamos construir uma sociedade sem preconceitos, né, de nenhum tipo, é importante a gente falar sobre esse assunto, falar sobre idadismo em todos os espaços, né? Seja lá no jardim de infância, seja no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, que a gente, infelizmente, a gente pouco discute a questão do envelhecimento, um espaço onde a gente deveria compartilhar, onde a gente deveria quebrar barreiras, a gente não faz, mas a gente deve falar sobre idadismo no barzinho, a gente deve falar sobre idadismo na praça, a gente deve falar sobre idadismo nas relações familiares. Eu acho que esse tema precisa vir, né? Precisa ganhar espaço para que a gente realmente consiga combater o idadismo. Falando de forma individual, né, eu venho fazendo um trabalho nas redes sociais, estou indo para o 4º ano, tenho um canal no YouTube, Instagram, Facebook, trabalhando também essa questão de quebra de preconceitos, né, e trazendo também esse movimento de conscientização, né, entre a própria população idosa, os familiares das pessoas idosas também. Eu acho que a gente tem espaços, né, coletivos que a gente deve trabalhar, espaços onde nós, né, de forma individual, também devemos nos colocar. E diria, assim, a importância também do próprio idoso, né, estar protagonizando, né, reforçando mais uma vez o que eu falei anteriormente, e que a gente deve incentivar cada vez mais, né, o próprio idoso a se colocar em cena, a se colocar nos espaços, a participar das políticas públicas, né, procurar os conselhos dos idosos. Aqui no Brasil, Portugal não sei como funciona, mas aqui no Brasil a gente tem os conselhos municipais, né, das pessoas idosas, onde é possível as pessoas idosas participarem, colaborarem para a construção de políticas públicas, né, que venham a combater o idadismo. Então, acho que é uma função de todos nós, né, pessoas idosas, profissionais, estudiosos, né, de levar essa discussão
e de quebrar essas barreiras aí sociais. Perfeito. Aqui nos comentários, de facto, é realçada a questão de pouco se falar do tema, mesmo na academia, portanto, no ensino universitário, se assim podemos dizer, a pós-graduado e universitário, que é um tema pouco abordado, é uma das questões que está aqui no nosso chat. A outra questão também tem que ver com as questões ligadas ao envelhecimento LGBTI, que é também um tema específico e que eu penso que poderá vir a ser, acho que tem todo o sentido, eventualmente à frente, ser um tema também a tratar em concreto num dos nossos próximos programas, assim espero, porque quando falamos de discriminação e da interseccionalidade das discriminações, como por exemplo ser uma pessoa mais velha e negra, ou ser uma pessoa mais velha e pobre, ou ser uma pessoa mais velha de uma minoria étnica ou LGBTI, sabemos que aí por vezes o preconceito ainda é mais forte, ainda é mais duro e mais agressivo e prejudica mais a qualidade de vida destas pessoas e obviamente prejudica também aquela que é a esperança média de vida das pessoas. São temas interessantes e por isso é para nós um gosto podermos estar hoje aqui a trabalhar este tema pela primeira vez na nova longevidade, na plataforma Envelhecer. E agora, como que abordando aqui um tema que é um pouco uma surpresa também, a Adele começou com um poema, mas a Adele, como ativista que fez também bem recentemente e acho que ficou muito, muito bem e é uma surpresa também que vamos fazer de certo modo, um ensaio fotográfico. Vamos ver se vamos conseguir aqui passar e a questão que eu colocaria é exatamente essa, Adele. Este ensaio fotográfico que fez é exatamente enquanto ativista para desconstruir estes preconceitos e de algum modo abanar as consciências que ainda estão muito fechadas sobre si mesma, que ainda não conseguem, de facto, dar continuidade à sua vida, apesar da idade? É esse o objetivo, Adele? Na verdade, esse ensaio eu ganhei dos meus filhos quando eu fiz 70 anos. E devido à pandemia eu não pude fazer. Daí, quando eu vim fazer esse final do 2021, eu falei para minha filha, eu ganhei o ensaio fotográfico, então as fotos vai ser do jeito que eu quero. Ela falou, claro, mãe, e tal. E as peças utilizadas são todas minhas, eu que projetei as formas, aí, é claro, com a ajuda da fotógrafa, né? Mas nisso eu também já estava engajada, né? Ao stop dadismo, a outros movimentos. Então, parece que foi tudo uma junção, assim. E eu acho que nessas fotos aí, dá para se mostrar que a gente, mesmo apesar da idade, pode se mostrar um pouco de sensualidade, de prazer no que se faz, e é como eu falei, não precisa ter vergonha das rugas, das estrias, então a gente se sente feliz com a demonstração de alguma coisa assim, e mostrar que o belo está em qualquer idade, em qualquer depende de quem olha, de quem admira e de você se sentir confiante e demonstrar. Então, eu acho que tudo isso daí é uma coisa assim muito boa que vem a acalentar a outras pessoas, né? Que nem nós nesse movimento, quando nós conversamos, falamos, damos nossa opinião, a gente, às vezes, uma pessoa pensa igual a gente, mas não tem talvez a oportunidade e aquela disponibilidade de falar. Então, eu acho que tudo isso daí vai se criando uma corrente, um elo, para que se propague e a gente seja mais feliz, não importa que idade, que tenha amor, tenha sexo, tenha vida e tenha prazer em qualquer momento. Obrigada. As fotos e o ensaio estão fantásticos e obrigado, no fundo, pelo seu arrojo e pelo seu testemunho também. E perguntava às restantes convidadas se gostariam também de comentar o que a Adele acabou de dizer e quais as motivações que teve para, de facto, fazer este ensaio fotográfico como presente dos seus bonitos 70 anos. Eliade, quem quiser, é abrir o microfone e comentar.
Eu já tive a oportunidade de ver as fotos e cumprimentei a Adele pela coragem, pela forma tranquila, serena que ela fez isso, apresentando quem é a Adele, né? Quem é essa mulher que acredita na vida, que acredita na sexualidade natural, espontânea do ser humano, naquela sensualidade, aquela coisa bonita de se ver, mostrada de uma forma tão despretensiosa e, ao mesmo tempo, tão bonita, né? Não tem quem não tenha visto essas fotos e não tenha elogiado, porque é um momento dela com ela mesma, com o prazer de ser quem ela é, de aceitar. Como ela fala, tem ruguinha sim, tem celulite sim, mas e daí? Faz parte de mim, da minha história, do meu momento de vida. Aceitar a si mesmo é uma coisa extraordinária. E quem é que não chega ao... Quer dizer, existem sim exceções raríssimas, contadas nos dedos, né? De pessoas que chegam aos 70 anos com aquela magnitude física de quando tinha 30, né? Sem estria, sem uma gordurinha a mais, sem um problema maior, né? Mas a grande maioria de nós tem sim, tem a sua flacidez, tem as suas gorduras não bem localizadas, tem a celulite, mas faz parte da história, faz parte da vida, e aceitar a si mesmo, e aceitar a vida como ela se apresenta, é uma forma maravilhosa de bem viver, porque quem não se aceita, acaba não aceitando a vida nem o que ela nos traz. Então, a aceitação e a gratidão são duas energias fantásticas que trazem melhorias na qualidade de vida em qualquer idade, mas especialmente na vida do idoso. Aquele que aceita e que faz as suas escolhas conscientes, sabendo que sempre pode ser alguém melhor, que sempre pode melhorar um pouco a sua qualidade de vida, é alguém que vai viver muito tempo. E hoje, mais do que qualquer época que se viveu anteriormente, o idoso vai ter uma vida cada dia mais longa. E a cada dia vão haver mais idosos. Então, daqui a alguns anos, ou em poucas décadas, eu acredito que o número de idosos vai ser maior do que o número de maduros e até mesmo do que o número de jovens. Se continuar a medicina avançando e se continuar a longevidade adiantada, avançando como está agora, daqui a um certo tempo vai haver muito mais idoso do que jovem. Então, por que não nos prepararmos a cada dia para essa nova idade, né? Essa idade mais vivida, mas com mais jovialidade, com mais saúde, com mais percepção de si mesmo, com mais consciência de si e daquilo que a vida nos traz. É isso. Posso falar? Força, Maria do Carmo, força. Pode ser. Bom, eu acho assim que eu acho importante, já tinha até conversado com a Adele, a importância de você sair da zona de conforto, né? É super importante. Tudo isso que a Lourdes falou é uma verdade, de você querer mudar, de você querer mostrar que você pode ser diferente, sim. Então, isso que a Adele fez, essas fotos, que todo mundo gostou, que foram as fotos sensuais, tudo isso, mostra a importância de ser você mesmo, mostra a importância de você sair dessa zona de conforto, de não fazer as mesmices e ir atrás daquilo que você acredita, ir atrás daquilo que você acha que é importante para você. E nessa demonstração, você mostra para as outras pessoas que você pode sim, você pode fazer as coisas, você pode ser diferente, e você pode viver uma vida mais feliz. Então, isso que eu acho importante. A questão, quando você estava falando na outra pergunta sobre o idadismo, sobre o que a gente está fazendo sobre o idadismo, eu acredito muito, a Lourdes falou sobre música, eu tenho um lema da música do Gonzaguinha, a beleza de ser um eterno aprendiz. Então, todo dia a gente aprende, todo dia a gente se renova. Como eu tenho aquele grupo, o Envelhecer com Estilo, nós fazemos muito isso, nós ajudamos muitas pessoas a sair da zona de conforto. Nós temos talentos lá incríveis, 2 delas estão aqui conosco, né? 2 não, 3, porque a Juliana também faz parte do nosso grupo. Mas eu digo, em cima de 70 a mais, nós temos a Milu Freitas, que é aí de Portugal, que tem 92 anos,
que é pintora, que é poetisa, que tem assim uma enorme gratidão pela vida. Tem a Laís Lugão, que tem 89 anos, que dá curso de memória na Faculdade de Vitória. Então, a gente tem a Ninim, que é a nossa influencial digital lá dentro do grupo, né? Muito querida por todo mundo. E eu sempre, quando eu vou visitar alguma cidade, eu procuro ver o que a cidade está fazendo para a questão do idoso, né? Que é muito importante. Por exemplo, Santos, que é uma cidade aqui de São Paulo, eles têm um programa muito especial que chama Vovô Sabe Tudo. Então, eles têm um trabalho para os idosos, onde os idosos vão ensinar as pessoas, as crianças, as coisas que eles sabem fazer. Então, é bem interessante. Em Vitória, que foi que eu visitei, eles têm um trabalho muito interessante com os idosos, né? Eles têm a parte de inclusão digital, que eu achei super importante, que eles dividem as idades. Eles têm a inclusão digital para 60, 70 e 80 anos. Eles têm atividades de natação na praia. Então, eles têm várias atividades, eles dão muito valor aos idosos. E na Paraíba também, eles têm muitas coisas na Paraíba, inclusive a moradia para idosos, que é o condomínio Cidade Madura. Então, existem muitos lugares, às vezes a gente fica presa só no eixo Rio-São Paulo, e existem muitas cidades fazendo isso. Então, é importante a gente divulgar. E lá no nosso grupo, nós fazemos questão de divulgar e questão de fazer com que as pessoas se valorizem e saibam que elas podem, sim, mudar a vida. É isso que a gente procura fazer no nosso grupo, que é um grupo de acolhimento e escutatório, né? Então, é muito importante. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Madis, e nós aproximamos do final, estamos com 56 minutos, e o nosso objetivo seria cerca de 60 minutos, uma hora, mas obviamente não temos a rigidez, era o que mais nos faltava, do tempo. Já bem basta quando às vezes temos muitas pressões para fazer o que quer que seja no tempo certo ou no momento certo. Aqui temos essa flexibilidade, mas não queremos, de facto, alongar-nos também muito mais. E, portanto, iríamos aqui para a questão final, se concordarem, se vocês concordarem com isso, que seria, no fundo, poderem deixar 1 ou 2 conselhos a quem envelhece. E, no fundo, quem envelhece somos todos, não é? Por vezes esquecemos um pouco isso, mas, na verdade, nós envelhecemos todos os dias. Temos é que envelhecer, como diz muitas vezes a Madis, com protagonismo, ou seja, sendo nós os protagonistas de nós próprios, os protagonistas das nossas vidas, os protagonistas do percurso de vida que nós queremos e que escolhemos. E, portanto, era este desafio final que eu deixava às 4, que é que conselhos é que gostariam de deixar a quem nos vê, a quem nos ouve, dizer que estamos neste momento online, mas depois fica também disponível este momento tão interessante que estamos aqui a ter no nosso canal do YouTube, mas também fica gravado nas páginas de Facebook do Projeto Envelhecer e também do movimento Stop Idadismo. Portanto, quem não puder ver agora ou quem não pode apanhar desde o início terá essa oportunidade. Portanto, fica este repto, conselho ou conselhos finais que queiram deixar. Começava agora pela Juliana. Eu quero deixar algumas questões, alguns conceitos bem rápidos, né? Porque eu acho que quando a gente fala de envelhecimento ativo, é uma multiplicidade, são várias dimensões, então a gente precisa falar de conjunto de questões. Eu acho que a primeira é a gente pensar que a idade não é um critério impeditivo, né? Que deve nos limitar em relação aos nossos sonhos, aos nossos projetos, de forma nenhuma. A gente precisa aprender também essa questão da adaptação, aprender a lidar com as mudanças naturais desse processo de envelhecimento, evitar as comparações com as fases anteriores, né? Aceitar o nosso momento, a nossa fase agora. Acho que adotar um estilo de vida saudável também é muito importante, né? Evitar consumo abusivo de álcool, de outras drogas, enfim, praticar atividade física, manter uma dieta saudável, atividade de lazer, tudo isso agrega para um envelhecimento ativo. Controlar também as doenças pré-existentes, eu acho importante, né? Como hipertensão, diabetes. Ter uma vida social ativa, a gente falou isso o tempo inteiro na live, a importância da participação social do idoso. Acho que pensar também a questão da espiritualidade, a gente tem visto muitos estudos falando da importância disso para a pessoa idosa envelhecer bem, né? E falando especificamente da questão da sexualidade, eu deixaria 3 conselhos bem rápidos, né? Que é o idoso se colocar em diálogo com os profissionais de saúde, ainda que esses talvez não estejam preparados, né? A gente tem um trabalho muito grande ainda dentro das universidades nesse sentido, mas eu acho que o idoso pode também se colocar e se protagonizar nesse espaço. Manter diálogos também nos seus próprios relacionamentos, porque às vezes quando
converso com pessoas idosas que enfrentam algum tipo de problema na questão da sexualidade, isso tem muito, está muito envolvido nisso, a questão da falta de diálogo nos relacionamentos, né, que essas pessoas idosas têm, e é importante usar os preservativos, né, gente? A gente tem visto aí um aumento de doenças não transmissíveis, de doenças sexualmente transmissíveis entre pessoas idosas, então eu acho que a gente não pode deixar de falar da importância do preservativo. Se temos vida sexual, precisamos de preservativo, precisamos nos proteger. Então, seria isso. Muito obrigado, Juliana. Adele, quer deixar algum conselho? O conselho que eu diria é assim, como os jovens são audaciosos, né? Se atiram pela vida. E nós, idosos, com 50, 60, 70, também podemos ser audaciosos dentro daquilo que nossos limites, a nossa saúde, o nosso querer pode nos permitir. Então, nós continuarmos sendo audaciosos, porque jovens a gente não sabemos até quando vamos chegar e o que vamos passar. Almejamos grandes coisas. Então, nós, idosos, também devemos fazer isso, ser audaciosos e almejar o melhor. E amar, fazer sexo, namorar, passear e tudo de bom. E ter os cuidados, como a Juliana falou, porque a gente, no fundo, sabe até onde a gente pode chegar da nossa limitação. Muito obrigada. Perfeito, obrigado, Adele. Maria do Carmo. Está sem som? Já pus no som. Bom, o que eu queria deixar como reflexão é acredite em você. Nunca pense que você está velho demais para ter projeto, para ter sonho. Arrisque-se. Invista em você. Você pode ser feliz, sim. Isso é super importante, porque a idade não nos limita a nada. A idade não nos limita a nada, está só na cabeça de algumas pessoas. Essa é a minha mensagem para o pessoal. Acredite em você. Muito obrigado. Lourdes? A minha mensagem sempre é tempo para a gente melhorar o autoconhecimento. Aquele que não se conhece se engana a si mesmo a respeito da sua própria vida. Então, muita gente passa uma vida inteira baseada no seu conhecimento, nas crenças que tem desde a infância, daquilo que ouviu dos seus pais, dos seus terceiros significativos. Você é isso, você é aquilo, você não serve para aquilo outro. Se olhar que eu não sou mesmo, essa reflexão, essa autorreflexão vai trazer um profundo autoconhecimento. E quando nós aprofundamos o autoconhecimento, nós somos capazes de ter um discernimento muito mais claro daquilo que nos compete e daquilo que não. Daquilo que nós somos capazes e daquilo que não. E dentro do nosso rol de capacidades, nós podemos escolher aquilo que é mais conveniente para a nossa própria vida. Então, autoconhecimento é fundamental em qualquer idade. Conheça-se. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, autoconhecimento é libertação. Se eu tenho limitação para uma coisa, eu não preciso passar o resto da minha vida sofrendo por causa dessa limitação. Eu tenho um leque de outras possibilidades que eu posso buscar para engrandecer e gratificar essa vida que eu tenho. Então, nós sempre temos escolhas e o autoconhecimento é fundamental. Conheça-se. É isso. A mensagem é essa mesmo. Conheça-se e, respondendo à questão, acho que ficou claramente respondida sim, há sexo depois dos 70. Muito obrigado, foi de facto muito bom poder partilhar esta hora convosco, esta hora com 4 pessoas amigas, com quem tenho vindo também a estabelecer uma relação mais próxima, ainda que distante geograficamente, mas próxima na conectividade e no fundo e nos objetivos, e isso é o que mais importa. Portanto, para mim é um final de tarde, início de noite feliz porque foi muito para lá daquelas que eram, no fundo, as expectativas, porque nós nunca sabemos muito bem o que é que estas conversas nos trazem, embora, tendo estas palestrantes, soubesse que ia ser muito rico, mas eu acho que foi ainda mais rico, como eu disse no início, ainda em off, só há 2 hipóteses, só pode correr bem ou muito bem. Não, afinal havia uma terceira hipótese, não foi bem nem muito bem, foi muitíssimo bem,
correu muitíssimo bem, foi fantástico, tal como todas as intervenções que temos no chat, e são de facto muitas, o que revela que o tema é um tema que faz sentido ser falado, e por outro lado também as apresentações foram feitas, as reflexões foram feitas, fizeram todo o sentido, fazem todo o sentido. Portanto, muito obrigado a quem está connosco online também, e quero agradecer também a quem está no back-office, neste caso ao Bruno, que nos está aqui a dar um apoio, e à Susana, que também nos dá um apoio, que nos faz aqui o desenho, muitas vezes gráfico, daquele que são os nossos cartazes, e, obviamente, à empresa que eles representam, no fundo, que é a Studio Box, é uma empresa de publicidade e comunicação, que, obviamente, sem ela também seria muito mais difícil fazermos o que estamos a fazer. Aquilo que se costuma dizer é um bocadinho de cada um. De facto, conseguimos aqui um resultado final bom, interessante. Por isso, despeço-me de todos. Mais uma vez fizemos um programa da plataforma e da revista Envelhecer, dentro daquela que é a rúbrica Nova Longevidade. Hoje o tema foi uma pergunta, no fundo, que é uma pergunta retórica, se assim podemos dizer: há sexo depois dos 70? Sim, há, com toda a certeza, sexo depois dos 70, e há, e esse é o ponto também importante, amor depois dos 70, amor em qualquer idade, e na verdade esse é que é o ponto. Todos nós queremos amar e ser amados, ser felizes, porque esse é que é o grande ponto, e daí que aquilo que nós tentamos fazer também é contribuir efetivamente para um envelhecimento ativo, saudável, feliz e positivo. Muito obrigado a todas e a todos que estiveram connosco, e Gratidão. até à próxima conversa que venhamos aqui a ter, que certamente será brevemente.